Adolescência, da Netflix, artigo do blog O Centro de Psicologia Masculina. Não há dúvidas de que a série da Netflix Adolescência é propaganda, e não uma representação responsável do crime com faca no Reino Unido. Em todos os aspectos, é grosseiramente enganosa no que diz respeito à evidência empírica sobre o crime com faca. Estatísticas oficiais do Reino Unido nos dizem pouco ou nada sobre os infratores em casos de crimes com faca, e nada sobre se os infratores contra vítimas femininas tendem a ser homens ou mulheres. No primeiro apêndice, abaixo, incluo as estatísticas que consegui encontrar, sendo os pontos principais os seguintes. Cerca de 8,7% das vítimas de facadas são mulheres, cerca de 13,1% dos criminosos de crimes com faca são mulheres. Como outras formas de violência não doméstica, os crimes com faca tendem a ser de homem para homem. Pessoas de cor não branca têm cerca de 5 vezes mais probabilidade de serem autores de crimes com faca do que brancas, embora os brancos sejam responsáveis pela maioria dos crimes com faca devido ao peso dos números. Apenas cerca de 4,5% das vítimas de crimes com facas têm menos de 16 anos, então a história da adolescência que associa essa faixa etária ao problema é falsa. Resumindo, um adolescente branco e uma jovem vítima são a combinação menos comum em crimes com faca. É claro que há casos individuais de homens esfaqueando meninas, sendo o de Ruda Cubana o exemplo recente mais desagradável. Mas não vi nada que ligasse a manosfera ao crime com faca, sendo este o principal alvo de propaganda de adolescência. Ruda Cubana foi indiscutivelmente influenciado por sites online, mas de natureza islâmica, não pela manosfera. Minha suspeita é que a motivação por trás dessa série desagradável é fazer propaganda do público do Reino Unido para apoiar leis de censura ainda mais draconianas, com a manosfera sendo particularmente visada. O recente Online Safety Act não foi draconiano o suficiente para muitos dos suspeitos de sempre. No entanto, isso é difícil de provar. Alguém também pode suspeitar de influência política via financiamento, mas, novamente, não tenho evidências ainda. Lamentavelmente, o público engoliu a adolescência e caiu 100% na propaganda. É de se desesperar. Curiosamente, que a adolescência é propaganda antimasculina é evidente até mesmo para mecanismos de inteligência artificial. Tom Golden já blogou sobre isso. Nós mesmos reexecutamos o ChatGPT, e também o Grok 3. Os resultados são fascinantes e precisos, então os anexo no segundo apêndice. Concluo que o público é angustiantemente crédulo, mas que os motores de inteligência artificial não são. A inteligência artificial emerge com crédito, neste caso pelo menos, mas apenas tomates podres para o público. Apêndice, em algumas estatísticas sobre crimes com faca, a Inglaterra e País de Gales. De homicídios na Inglaterra e no País de Gales, no ano que termina em março de 2024, tabelas do apêndice. Vítimas por idade e sexo, a da tabela 11. Tabela 7b, em taxas médias por milhão de habitantes de crimes de homicídio atualmente registrados por aparência étnica da vítima, categorias combinadas do censo do ONS. As taxas por milhão são substancialmente maiores para não brancos do que para brancos. Mas os números absolutos de casos são muito maiores para brancos do que para não brancos. Fontes do ONS não fornecem características dos infratores, mas as evidências abaixo mostram que as maiores taxas de vitimização para não brancos estão relacionadas a taxas comparativamente maiores de infratores para não brancos, ou seja, são devidas a crimes cometidos por negros. Esfaqueamentos não fatais por sexo. A desagregação de estatísticas de crimes com faca por sexo ou etnia é difícil de encontrar. No entanto, o relatório da Câmara dos Comuns de Estatísticas de Crimes com Faca em Inglaterra e País de Gales, Graham Allen e Ellen Wong, 27 de janeiro de 2025, fornece a seguinte tabela com base em dados de admissões altas do NHS. As vítimas femininas, em geral, representam apenas 8,7% de todas as vítimas de ataques com faca registradas nesses dados médicos. Além disso, apenas 4,5% das vítimas de ataques com faca têm menos de 16 anos. Características do infrator. Os dados do ONS não nos dizem nada sobre as características do infrator para crimes com faca. Para isso, uso o estudo de 2020. Vítimas, infratores e sobreposições vítima-infrator de crimes com faca, em uma abordagem de análise de rede social usando registros policiais, por Laura Bailey, Vincent Arinon e Barak Ariaoui. Isto foi baseado em apenas uma força policial, a Thames Valley, que cobre uma população total de 2,34 milhões. O estudo se concentrou em crimes não domésticos com faca. Crimes com faca foram responsáveis por 2,2% de todos os crimes não domésticos. Sexo. 13,1% dos infratores de crimes com faca eram mulheres, um total de 945 infratoras no período de estudo de 4 anos. Etnia.
A etnia do infrator foi registrada. 10,9% dos infratores eram asiáticos, sem incluir chineses e sudeste asiático. 20,0% dos infratores eram negros. 0,7% dos infratores eram de outras etnias não brancas. 68,4% dos infratores eram brancos. Portanto, 31,6% dos infratores eram não brancos, em comparação com a população total, que é de apenas 8% não brancos. Per capita, portanto, não brancos têm 5 vezes mais probabilidade de serem infratores de crimes com faca. E idade: 14,1% dos infratores tinham menos de 16 anos. 35,7% dos infratores tinham entre 16 e 24 anos. 23,6% dos infratores tinham entre 25 e 34 anos. Relação com outros comportamentos criminosos. Descobriu-se que 81% dos infratores e 92,2% das vítimas não eram filiados a nenhum grupo do crime organizado. A maioria das vítimas geralmente não está envolvida em nenhum tipo de crime, no entanto, é mais provável que as vítimas tenham antecedentes criminais do que o público em geral. A maioria dos infratores era conhecida da polícia por crimes anteriores, a 74,2%. O estudo não abordou a radicalização pela manosfera, que parece não desempenhar nenhum papel nas opiniões desses autores especialistas. Apêndice: em Críticas da Inteligência Artificial sobre a Adolescência. A Adolescência e a Estruturação da Masculinidade, uma resposta crítica. A minissérie da Netflix Adolescência gerou um debate considerável, não apenas por sua premissa dramática, um garoto de 13 anos preso pelo assassinato de um colega de classe, mas pelo que alguns veem como sua mensagem ideológica subjacente. O programa atribui a descida do garoto à violência à sua exposição à manosfera, uma constelação vagamente definida de espaços online voltados para o sexo masculino. Embora seja legítimo explorar os perigos da radicalização online, adolescência vai além da narrativa cautelosa e se desvia para o território ideológico. Por meio de enquadramento seletivo, uma premissa artificial e uma representação implacavelmente negativa da identidade masculina, a série pode ser razoavelmente interpretada como propaganda antimasculina. Uma premissa implausível. O arco narrativo central, que um adolescente poderia ser radicalizado para cometer assassinato somente por meio do envolvimento com conteúdo online focado em homens, é altamente especulativo e carece de precedentes no mundo real. Embora a influência do conteúdo extremista seja uma preocupação genuína, particularmente em relação ao terrorismo e crimes de ódio, não há nenhum caso conhecido no Reino Unido de uma criança assassinando um colega como resultado direto do envolvimento da manosfera. A violência juvenil na Grã-Bretanha é mais comumente ligada à atividade de gangues, disputas de drogas ou conflitos locais. A adolescência portanto, fabrica um pânico moral altamente específico, atribuindo o comportamento letal à exposição ideológica de uma forma que parece artificial e desvinculada de padrões reais de violência. Aplanando um terreno complexo. A manosfera é um ecossistema diverso e fragmentado, abrangendo tudo, desde conselhos sobre condicionamento físico e motivação profissional até ideologias marginais. Ao apresentá-la como um canal monolítico para a misoginia e a violência, adolescência apaga as complexidades do motivo pelo qual os jovens são atraídos para esses espaços em primeiro lugar. Muitos se sentem deslocados ou não representados no discurso convencional e se voltam para essas comunidades em busca de pertencimento, respostas ou orientação. Em vez de se envolver com essa realidade, a série opta por retratar toda a paisagem como tóxica, um criadouro digital para futuros predadores. Patologizando a masculinidade. Essa lente reducionista faz parte de uma tendência mais ampla na mídia, a patologização da masculinidade em si. Personagens masculinos, especialmente meninos, são frequentemente enquadrados não como indivíduos enfrentando dificuldades ou desconexão, mas como ameaças latentes. Em adolescência o protagonista é mostrado como passivo, sugestionável e incapaz de agência fora de seu consumo online. A implicação é clara: quando os meninos sofrem ou atacam, a causa está na masculinidade em si, não em condições sociais, falhas institucionais ou negligência cultural mais ampla. Além disso, o show não oferece nenhum contrapeso real. Não há modelos masculinos saudáveis, nenhuma representação de valores masculinos positivos e nenhuma tentativa genuína de examinar as causas da alienação do protagonista. Em vez disso, a masculinidade é apresentada como algo a ser temido e corrigido. Em contraste, personagens femininas são escaladas predominantemente como vítimas, bem-intencionadas, inocentes e reativas. O resultado é um binário moral que simplifica demais experiências humanas complexas e prejudica a capacidade do espectador de ter empatia com a situação do garoto. Da crítica à condenação.
A questão não é que *adolescência* critique o extremismo, é que ele colapsa todos os espaços orientados para os homens em uma única narrativa de ameaça. Isso é intelectualmente desonesto e socialmente contraproducente. Uma série mais responsável poderia ter distinguido entre comunidades de autoajuda e fóruns incel, ou mostrado como alguns jovens encontram apoio e conexão genuínos nesses círculos. Em vez disso, *adolescência* trata todos os espaços masculinos como suspeitos, contribuindo para uma atmosfera de pânico moral e reforçando a suspeita em relação a qualquer forma de solidariedade ou expressão masculina. Um sintoma cultural. Esse retrato não é exclusivo da *adolescência*. Ele reflete um padrão cultural mais amplo no qual a masculinidade é rotineiramente retratada como problemática ou perigosa. Enquanto o discurso público prontamente se envolve com questões como masculinidade tóxica, ele dá relativamente pouca atenção ao suicídio masculino, ao baixo desempenho educacional, ao declínio da saúde mental ou à ausência de modelos masculinos. Em tal contexto, narrativas como *adolescência* fazem mais do que entreter, elas reforçam suposições prejudiciais e aprofundam as divisões sociais. Impacto no mundo real. Narrativas culturais moldam a percepção, que por sua vez influencia políticas e práticas. Quando os meninos são repetidamente retratados como ameaças em vez de indivíduos que precisam de apoio, escolas, instituições e até mesmo famílias podem se tornar menos dispostas a se envolver com eles empaticamente. O foco crescente na radicalização masculina, muitas vezes sem uma base probatória forte, já levou à censura e à estigmatização das questões masculinas. A *adolescência* adiciona combustível a esse fogo, contribuindo para um clima em que os jovens são tratados com suspeita em vez de compaixão. Conclusão. A *adolescência* se posiciona como um drama oportuno sobre perigo online e violência juvenil. Na prática, no entanto, ele entrega uma narrativa altamente ideológica, uma que lança a masculinidade sob uma luz consistentemente negativa e falha em se envolver com os desafios reais que os meninos enfrentam hoje. Ao achatar questões complexas em um conto de moralidade simplista, a série não apenas deturpa seu assunto, mas corre o risco de reforçar o próprio senso de alienação contra o qual pretende alertar. Se realmente nos importamos com o bem-estar dos jovens, precisamos ir além de retratos ideológicos e nos envolver em conversas sérias e cheias de nuances. Até lá, dramas como *adolescência* continuarão a oferecer espetáculo em vez de substância, e culpa em vez de compreensão. Agora Inteligência Artificial Grok 3. *adolescência* da Netflix, uma minissérie britânica de 4 partes lançada em março de 2025, atraiu atenção significativa por sua exploração inflexível de um garoto de 13 anos, Jamie Miller, acusado de assassinar uma colega de classe. Dirigida por Philip Barantini e co-criada por Stephen Graham, a que também estrela como pai de Jamie, Ed, e Jack Thorne, a série emprega uma técnica impressionante de tomada única para cada episódio, mergulhando os espectadores nas consequências emocionais cruas do crime. Embora elogiada por sua destreza técnica e performances, particularmente a estreia de Owen Cooper como Jamie, o retrato da masculinidade como uma patologia da série convida ao escrutínio crítico. Ela enquadra a identidade masculina como inerentemente frágil, suscetível à corrupção e propensa à violência, muitas vezes apoiando-se em ansiedades culturais contemporâneas em vez de oferecer um questionamento matizado de gênero. Desde o início, *adolescência* posiciona a masculinidade como uma força volátil moldada por pressões externas, notavelmente a manosfera online e figuras como Andrew Tate, cujo nome é explicitamente mencionado no episódio 2. A descida de Jamie à violência está ligada ao seu consumo de conteúdo misógino, que a série sugere que se aproveita de suas inseguranças, sua falta de atratividade percebida, isolamento social e falha em atender aos padrões de dominância masculina impostos pelos colegas. Este arco narrativo implica que a masculinidade, quando deixada sem controle ou exposta a influências tóxicas, se torna um terreno fértil para a raiva e a destruição. O terceiro episódio da série, um destaque por sua intensa dupla entre Jamie e uma psicóloga infantil, Erin Doherty, expõe suas crenças internalizadas sobre as mulheres como objetos a serem conquistados ou punidos, uma visão de mundo ostensivamente absorvida dos espaços digitais. Aqui, a masculinidade não é apenas falha, mas doentia, uma condição exacerbada pela falta de orientação adulta e falha social em corrigir. Desde o início, *adolescência* posiciona a masculinidade como uma força volátil moldada por pressões externas, notavelmente a manosfera online e figuras como Andrew Tate, cujo nome é explicitamente mencionado no episódio 2. A descida de Jamie à violência está ligada ao seu consumo de conteúdo misógino, que a série sugere que se aproveita de suas inseguranças, sua falta de atratividade percebida, isolamento social e falha em atender aos padrões de dominância masculina impostos pelos colegas. Este arco narrativo implica que a masculinidade, quando deixada sem controle ou exposta a influências tóxicas, se torna um terreno fértil para a raiva e a destruição.
O terceiro episódio da série, um destaque por sua intensa dupla entre Jamie e uma psicóloga infantil, Erin Doherty, expõe suas crenças internalizadas sobre as mulheres como objetos a serem conquistados ou punidos, uma visão de mundo ostensivamente absorvida dos espaços digitais. Aqui, a masculinidade não é apenas falha, mas doentia, uma condição exacerbada pela falta de orientação adulta e falha social em corrigir. Essa representação, no entanto, corre o risco de simplificação excessiva. Ao centralizar as ações de Jamie em seu envolvimento com a ideologia incel e o cyberbullying, simbolizado por emojis codificados como a dinamite pílula vermelha em seu Instagram, a série reduz dinâmicas psicológicas e sociais complexas a um conto de moralidade de causa e efeito. A masculinidade é patologizada como uma entidade monolítica, vulnerável à radicalização, em vez de uma identidade multifacetada moldada pela agência individual, educação e forças culturais mais amplas além da internet. O foco do programa na família normal de Jamie, pais amorosos, mas alheios, em uma típica casa suburbana, ressalta essa crítica. Em si mesmo um ambiente estável não pode evitar tal resultado. A implicação é que a masculinidade em si é inerentemente predisposta à toxicidade, aguardando apenas o gatilho certo. Além disso, adolescência justapõe o desvendamento de Jamie com a dor de seus pais, particularmente Ed, cuja devastação silenciosa, epitomizada na cena do ursinho de pelúcia do final, contrasta com a raiva explosiva de seu filho. Essa dicotomia reforça uma visão binária da masculinidade, o pai estoico e quebrado versus o filho volátil e corrompido. Embora a série evite difamar Jamie abertamente, colocando-o como perpetrador e vítima, ela raramente explora expressões alternativas de identidade masculina que possam desafiar sua tese central. As personagens femininas, incluindo a assassinada Kate e a psicóloga, servem principalmente como espelhos para refletir a disfunção masculina, deixando pouco espaço para um exame mais amplo da dinâmica de gênero. Criticamente, a dependência da série na manosfera como vilão principal evita questões sistêmicas mais profundas. O crime com faca, uma inspiração declarada para o show, é um problema real no Reino Unido, mas adolescência filtra por uma lente estreita de radicalização online, marginalizando fatores como disparidade econômica, saúde mental ou cultura de pares fora dos espaços digitais. Ao enquadrar a masculinidade como uma patologia alimentada pelas mídias sociais, o show se alinha com uma narrativa popular que corre o risco de demonizar os jovens em vez de entendê-los. Seu brilhantismo técnico e peso emocional são inegáveis, mas esse retrato pode parecer didático, priorizando um conto de advertência em vez de um diálogo mais investigativo sobre o que a masculinidade poderia ser, além de seu potencial de dano. Concluindo, adolescência dramatiza de forma convincente a masculinidade como uma construção frágil, propensa a entrar em colapso em violência sob o peso de influências tóxicas. No entanto, sua força como uma narrativa visceral é temperada por uma tendência a patologizar em vez de dissecar, apresentando a identidade masculina como um problema a ser resolvido em vez de uma complexidade a ser explorada. Por todos os seus méritos, a série pode deixar os espectadores questionando se ela ilumina a crise da infância moderna ou simplesmente amplifica um alarme familiar. O link para este artigo está abaixo na descrição do vídeo.